Uma boa noite a todos vocês. Me perdoe alguns minutos de atraso. Hoje, aqui em Minas Gerais, uma tarde cheia de grandes imprevistos, mas continuamos aí. Então, a vocês que estão aqui já conectados conosco, uma boa noite. Hoje nós continuamos a nossa série sobre os conceitos da psicanálise. Uma série que nós visamos, então, a transmitir diversos grandes conceitos que são super importantes para a nossa compreensão sobre essas temáticas da psicanálise. As primeiras 3 semanas nós estávamos, então, falando sobre o conceito da perversão em psicanálise. Nós que abordamos de alguns conceitos mais extremos das manifestações perversas e também alguns conceitos que ditam um pouco mais sobre uma certa, então, vamos dizer, normalidade da perversão, se assim podemos utilizar esse termo. E hoje nós vamos começar, então, a fazer uma leitura do livro chamado A Psicose, um livro que é da coleção Psicanálise Passo a Passo, uma coleção super bacana que eu indicaria a todos aqueles que querem iniciar aí os seus estudos na psicanálise, a fazerem a leitura. São diversos pequenos livretos. São livretos talvez aí com 70, 80 páginas, super fáceis de serem lidos e que com certeza amplia todo esse nosso conhecimento sobre a psicanálise. Esse livro, então, chamado A Psicose, é, então, escrito pela Andrea Guerra. Esse livro é o livro que nós vamos, então, utilizar para seguir toda esses conceitos que nós vamos fazer, então, sobre a psicose. Bem, é super interessante a gente perceber como que começamos, então, com a perversão com algum conceito, e agora estamos fazendo também aqui esse caminho para a psicose. Sempre temos que relembrar algumas coisas, então me perdoem se estiver sendo repetitivo para alguns. Mas Jacques Lacan, um teórico pós-freudiano, que traz inúmeras contribuições, e dentre elas, justamente aquela contribuição de reler a obra freudiana. Aquela corrente chamada psicologia do ego, que estava ali em meados de 1960, fazendo ali muitas transmissões a respeito da psicanálise, de certa forma, fazendo uma subversão de alguns valores. Então, Jacques Lacan propõe aquela, então, releitura da obra freudiana para remontar todos esses conceitos. Então, ao longo dessa transmissão sobre a psicose, nós vamos ver os conceitos freudianos e os conceitos lacanianos. Logo, logo a gente já vai saber porquê desses conceitos. A Vivian já está conectada conosco. Boa noite, Vivian. Boa noite, família Ebrapse. A Érica, sempre presente. Boa noite, viu, Érica? O André conosco. Fernanda, seja bem-vinda. A Eunice, muito bacana. Elza também já está conectada conosco. A Marina, sejam muito, muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Pois bem, quando vamos falar da psicose, é super interessante a associação popular que as pessoas fazem com o termo da psicose. Tá?
Muitas vezes as pessoas pensam que a psicose se restringe necessariamente à loucura. E a gente sabe muito bem que através desses conceitos da psicanálise, que não, nós vamos perceber a psicose a partir de uma máxima freudiana e depois também de algumas outras máximas lacanianas, nós vamos perceber como eles trazem uma contribuição muito grande sobre a psicose. Então, a psicose que, a início, ali nos tempos freudianos, ela era tida como um certo distúrbio, um certo transtorno que não era possível tratar pelos preceitos psicanalíticos. Por que que o Freud fala isso? Um dos principais conceitos que nós temos para a direção do tratamento na psicanálise é justamente o conceito da transferência. E esse conceito que é tão fundamental e que é aquela forma que é possível, então, direcionar o tratamento, nós percebemos que Freud diz que com os psicóticos não seria possível estabelecer, então, a transferência. E que justamente por esse motivo a transferência não seria, portanto, então, tratável na psicanálise. Logicamente que ao longo do desenvolvimento do estudo da própria psicanálise freudiana, nós vamos percebendo como que o Freud traz ali já diversas inquietações que dizem sobre, então, uma nova abertura. Em algum momento, ele até mesmo diz que seria necessário reinventar, de alguma forma, um método analítico para que se pudesse pensar e trabalhar, então, em relação às psicoses. Então, nesse livro, chamado, então, A Psicose, de André Guerra, é o livro que nós vamos fazer a leitura, ele tem, então, aqui diversos tópicos que são super importantes. A psicose em Freud, transferência nas psicoses a partir de modalidades clínicas, estabilização psicótica, psicose em Lacan, desencadeamento psicótico, abordagem lacaniana das estabilizações psicóticas, estabilização psicótica hiato, estabilização psicótica e metáfora delirante, e estabilização psicótica e obra. Então, neste livro, esses são os tópicos que nós vamos seguir. Pois bem, aqueles que tiverem, então, perguntas à relação da psicose, por favor, sempre coloquem, tá bom? O importante nesse momento é a gente seguir aquela linha que nós estávamos, então, percorrendo, falando sobre a perversão como uma certa forma de organização, de estruturação psíquica do sujeito, diante daquela saída central na psicanálise, que seria o então chamado complexo de castração. Seria uma forma que o sujeito encontra de saída frente à castração, que o faria, de certa forma, assentar-se sobre uma das três estruturas clínicas propostas, então, por Jacques Lacan. Então, temos três categorias. É como se o Lacan dissesse, olha, veja todas essas formas que tem hoje de manifestações e como que podemos fazer um resumo, podemos fazer aqui uma certa facilitação do diagnóstico em psicanálise, podemos dividir entre os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Então,
sempre pensarmos a psicose a partir também deste viés, tá? Como uma forma de saída que o sujeito encontra diante da angústia de castração. A Isabel já está conosco, já está presente. Roberto Dias, presente. Luciana Maria, boa noite, seja bem-vinda. A Vera Lúcia e a Deise Terezinha. Muito, muito bom ter todos vocês aqui conosco. Então, logo no princípio dessa obra, tem aqui um trechinho que eu acho muito bacana que diz: a loucura sempre suscitou curiosidade, temor e atração. Desde aquela época que os loucos eram confinados em embarcações errantes, conforme retratado pela famosa tela chamada Nau dos Loucos, que também remetia à própria marginalidade que esse pintor, chamado Hieronymus Bosch, que ele remetia à própria marginalidade dele sobre o período clássico. A loucura sempre foi ali associada aos medos mais profundos do homem, ao lado, então, da morte. Quando falamos no termo psicose, muitas vezes essa é a primeira coisa que vem à nossa mente. Essa coisa de que a psicose trataria somente, embarcaria nesse termo somente a loucura. E é justamente por esse viés que eu gostaria de hoje percorrer com vocês para que a gente possa ampliar essa nossa conceituação e não fazer esse fechamento, não fazer esse encaixotamento, que é muito comum hoje diante de diversos transtornos. Vemos como as pessoas tentam colocar em categorias o sujeito. Se você tiver 4, 5 sintomas, você está nessa categoria, você está inserido nisso, você está inserido naquilo. Nós somos humanos, portanto, nós temos diversas manifestações. Inclusive, a Bion, Wilfred Bion, ou da Wilfred Bion, um psicanalista que também teve muitas contribuições. É interessante, ele tem um termo que ele chama parte psicótica da personalidade. E aí a gente percebe a ampliação que podemos ter dos termos a partir disso. Parte psicótica, ou seja, todos nós temos. E quando nós falamos, por exemplo, sobre neurose, psicose e perversão, eu vou até aproveitar e vou colocar aqui a pergunta da Érica, tá? A Priscila também está conosco. Oi, Priscila, boa noite, tá? A Érica nos pergunta assim: tenho dúvidas sobre as estruturas da personalidade. Se são apenas neuróticos, psicóticos e perversos, e se obrigatoriamente as pessoas têm ou não. Érica, muito obrigado pela sua pergunta, tá? A sua pergunta tem muito fundamento, tá? Primeiro ponto, sempre a ótica que a gente observa pode mudar toda a direção, tá? Quando falamos da psicanálise em específico, nós vamos falar sobre essas formas, então, de organização e de funcionamento psíquico, tá? A partir da neurose, psicose e perversão. Como se fossem... me desculpem que a minha garganta hoje não tá legal. Como se fossem modos de uma certa organização subjetiva que o sujeito tem. Claro, partindo pela ótica da psicanálise, todos nós vamos estar inseridos em uma dessas categorias. Alguma com mais predominância, tá? Então, a gente vai perceber que, por exemplo, o neurótico, ele utiliza a via do recalque. O perverso, a recusa, a negação, a renegação,
e o psicótico, a forclusão, a tentativa de afastar totalmente aquela angústia de castração da vida dele. Mesmo que a pessoa esteja em uma estrutura neurótica, ela pode ter também alguns comportamentos perversos e alguns comportamentos também psicóticos, tá? Porém, a estrutura predominante desta pessoa está sobre a neurose. E as outras estruturas fazem o mesmo movimento, tá, Érica? Então, tem uma frase do Winnicott, que eu gosto muito, que diz: todos nós temos uma predisposição para. E é bem isso mesmo, é um entrelaçamento, é um imbricamento, tá? Então, todos nós podemos ter algumas dessas manifestações. Por isso que, inclusive, Érica, a gente vai falar, não só para a Érica, mas todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, vamos falar de psicose como um evento cotidiano, a psicose como um traço predominante da mente, por exemplo, aqui já composto pelos borderlines, pelos esquizofrênicos, pelas pessoas que têm grandes transtornos delirantes, alucinatórios, agudos ou estruturados, e transtornos também afetivos, tá bom? Então, quando a gente for buscar e for reler também toda essa questão em torno da psicose, nós vamos perceber vários conceitos que são importantes. Eu estou até buscando aqui já, lá naquela obra fundamental para nós que estamos em formação na psicanálise, que é o Manual da Técnica Psicanalítica, do David Zimmerman. Então, é super interessante como ele, ao descrever as psicoses, ele descreve, inclusive, estados psicóticos, que não quer dizer necessariamente uma manifestação que seja contínua, que seja sempre na vida do sujeito, mas alguma coisa que invade em algum momento. Estados psicóticos. E, claro, ele traz as psicoses propriamente ditas, os borderlines. Um outro ponto que ele coloca, que eu acho fundamental, são também as chamadas condições psicóticas. Tá? Esses dias eu assisti a um documentário e eu achei super interessante. Esse documentário trazia algumas situações sobre a guerra e as condições psicóticas geradas a partir da guerra. Então, se colocavam vários exemplos, alguns, por exemplo, claro, utilizados como forma de tortura, eram um local fechado, com luz piscando o tempo todo que a pessoa estava ali, a luz ficava piscando e um som extremamente alto. Estas situações geram condições psicóticas. As pessoas que podem viver com os borderlines, por exemplo, num estado mais extremo, podem viver e desencadear condições psicóticas. Aquele ponto que eu e Luiz Fernando estávamos discutindo aqui nas terças-feiras sobre as adicções, podem levar uma pessoa também a manifestar algumas condições psicóticas, tá? Então, é um termo que a gente tem que explorar ele profundamente. E quando se trata da psicanálise, que vamos ver então essa estrutura sobre a neurose, a psicose e a perversão, a gente deve explorar mais ainda esses conceitos, tá bom? A Adriana está aqui conosco, a Andréia, a Maria, Vitória, sejam muito bem-vindas, tá? À medida que vocês foram tendo aqui alguma dúvida sobre esse assunto, vão nos colocando aqui.
O Roberto tem uma pergunta que também falava aqui sobre a aula passada. Qual a diferença entre perversão e perversidade? Roberto, vamos entender primeiro assim, perversão como uma estruturação e um modo de funcionamento do psiquismo, tá? O Freud tem até lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o primeiro ensaio ele trata somente das perversões, ele vai desenvolvendo, tá? Então vamos entender perversão nesse contexto como um modo de funcionamento do psiquismo do sujeito, tá? E perversidade já ligado aos atos, como a gente diz a partir dos estudos que fizemos na última semana, ligadas já à hostilidade, a um certo aspecto de maldade, de domínio sobre o outro, tá bom? A Nilce presente, Mirtes Passos, boa noite, sejam bem-vindos. E o Jean, que bacana ter vocês conosco aqui. Então, continuamos a nossa leitura sobre esse livreto chamado A Psicose. Num dos recortes presentes lá na página 7, para quem estiver acompanhando o livro, Freud acreditava que a psicanálise era contraindicada ao tratamento dos psicóticos, dado que na psicose não se estabelecia, então, o laço do amor transferencial com o analista, essencial para uma análise. Lembrando que é justamente a partir dessa descoberta da transferência que o Freud começa, então, a desenvolver esse método, o método analítico, né? Aquele encontro que Joseph Breuer teve com Ana O, e que foi um encontro que fez ele se afastar, fez ele fazer obstáculo frente ao tratamento analítico, o Freud percebe que alguma coisa ali importante tinha relacionado a esse amor, a esse vínculo, a essa destinação do analisando para o analista. E o Freud, enquanto Joseph Breuer faz tropeço, Freud faz avanço e começa a fazer ali os seus estudos. Inclusive, o Freud traz um recorte posterior, lá no caso Dora, que ele diz, se ele tivesse interpretado a tempo a relação transferencial, ele com certeza não assistiria o abandono precoce de Dora ao tratamento analítico. E lógico, depois, com o tempo, ele vai aperfeiçoando toda essa sua forma de ser. E é justamente a partir dessa frase que Jacques Lacan, que inicia as suas atividades profissionais ali, a primeiro turno como psiquiatra, ele começa, então, a fazer diversos estudos sobre a transferência nas psicoses. Inclusive, este termo, né, a paranoia, é um eixo central ali da clínica de Lacan. E nós percebemos que, claro, não temos dúvida que alguma coisa de diferente funciona ali nas psicoses. O psicótico delira e parece inventar, muitas vezes, histórias com ou sem sentido, porém, sem um substrato verídico. Alucina imagens e sensações irreais, desconfia, deprime-se com virulência, chegando ao risco, inclusive, de um ato suicida. Existe um filme muito bacana, eu vou até postar o nome dele aqui, eu não sei se vocês já assistiram este filme, chamado Uma Mente Brilhante. Vocês já assistiram esse filme? É a história de um matemático que ficou muitíssimo famoso. John Nash é o nome dele.
E esse filme trata, então, sobre a história do John Nash, que era acometido pela esquizofrenia, uma das manifestações mais extremas da psicose, e esse filme relata e vai mostrando todas essas questões que acabamos de ler aqui, né? Histórias com ou sem sentido, sem substrato verídico, alucina imagens e sensações irreais, desconfia e deprime-se com virulência. Inclusive, John Nash é um caso raríssimo de estabilização diante da esquizofrenia. Talvez devido à capacidade intelectual, o final do filme é marcado por uma sacada incrível dele, diante de saber se aquilo que ele estava vivendo era real ou não. Então, lá no final do filme, ele está conversando com os alunos dele e alguém faz uma pergunta para ele, ele pergunta para a pessoa que está com ele: ei, você está vendo essa pessoa aqui também? Aí a pessoa fala assim: estou vendo. Então tá, então posso continuar conversando com ela. É uma espécie de uma consciência que ele desenvolve a partir dessas suas manifestações, das suas crises. E depois ele começa a perceber que aqueles personagens, aquelas alucinações, aqueles delírios que ele tinha com umas certas figuras, essas pessoas não envelheciam. E ele, claro, ia envelhecendo. Então, foi uma capacidade perceptiva muito grande do John Nash, que nem sempre é possível nos casos mais extremos da psicose. Tá bom? Temos uma pergunta da Vivian. Professor, como identificar um psicótico? Né? Como diferenciá-lo do esquizofrênico, tendo em vista que ambos têm uma desconexão com a realidade? Vivian, a psicose, quando se trata, por exemplo, a gente pensar essa estrutura na psicanálise, tá? Dentro da categoria das psicoses está ali incluída a esquizofrenia, tá bom? Então, existem muitos traços que são super interessantes que a gente possa observar, tá? Mas sempre aquele cuidado, aquela sensibilidade que o analista precisa ter para ver ali a frequência e, claro, a intensidade de todas essas manifestações, tá? Um cuidado muito grande que nós temos que ter na verdade, assim, o diagnóstico médico, vamos dizer assim, ele precisa ser, de certa forma, feito ali por uma série de exames, pela medicina, pela psiquiatria. Tá? Na psicanálise, são modos de funcionamento. Então, pode ser que uma pessoa que talvez nós possamos identificar dentro da estruturação da personalidade psicótica, pode ser que na psiquiatria não seja considerado ou um psicótico ou vice-versa. Tá? Então, é necessário muitas coisas. A primeira coisa que é super interessante na psicose, que nos ajuda a identificar esses traços, é justamente um elemento muito importante que começa a partir do delírio. Tá? Os delírios e as suas vivências delirantes primárias. E é super interessante porque a sacada do Freud está justamente neste ponto. Ele vai dizer assim para a gente que o delírio é uma tentativa de estabilização do sujeito. Olha que interessante como isso muda toda a nossa perspectiva e a nossa visão sobre o funcionamento psíquico, né? Sobre os psicóticos. Todo delírio é uma tentativa de estabilização, uma tentativa de reorganização do sujeito.
Isso muda muito, porque muitas vezes a gente acaba pensando que, na verdade, o delírio seja o sintoma principal, o delírio seja o problema, enquanto o delírio é uma tentativa de reestabilização, tá? Então, primeira coisa, sempre que há a psicose já com traços psicóticos propriamente ditos, nós vamos perceber a presença dos delírios, as alucinações auditivas ou verbais, tá? As alterações da consciência do eu. Então, é sempre comum, por exemplo, essas alucinações verbais seriam as primeiras a aparecerem nos sintomas psicóticos, tá? A pessoa que começa a ouvir coisas, seja através da televisão. John Nash, de certa forma, tinha ali várias alucinações, não só de pessoas que falavam, mas de recortes de palavras num jornal, que ali na sua organização ele conseguia fazer toda uma junção, ele conseguia fazer toda uma construção e formar, inclusive, textos, de fato, como se fossem decodificações de mensagens, tá? Então, estes são alguns dos elementos, tá, Vivian? Na forma de identificar. Os pacientes que, por exemplo, as alterações de consciência do eu referem já a influência, as pessoas que acreditam que têm contato com algum ser externo, com alguma entidade, com outros seres, tá? Conseguem ter telepatia, sentem muitas vezes ali muito confusos com a presença de achar que todo mundo está gravando, filmando, está captando alguma coisa dele. Então, a paranoia está muito presente nas manifestações psicóticas, enfim, né? Eu tive uma experiência com um paciente psicótico que foi super interessante, né? Ele já era diagnosticado com esquizofrenia, mas ainda estava em um estado inicial, então ele tinha muito contato com a realidade. E todas as vezes que ele chegava lá no meu consultório, a gente, no início, claro, foi desconfortante, eu também não sabia o que fazer ali daquela situação, era inédito para mim, né? Ele acreditava que a esposa ou as filhas tinham mandado instalar algum microfone dentro da sala, né? Então, passamos a estabelecer um ritual quando ele chegava. Todas as vezes que ele chegava, a gente retirava todos os livros que eu tinha na estante, a gente abria as gavetas, desplugava o telefone fosse o telefone sem fio, tinha que tirar das salas, celular fora da sala, sofá, a gente revirava o sofá. Então, foi uma forma que conseguir para estabelecer uma transferência com ele, né? Opa, peraí, vamos, então tá, tem os microfones? Vamos conferir, porque não tem microfones aqui. Era uma forma que a gente estabeleceu de vínculo. Logicamente, isso não acontece com todos os pacientes, tá? Foi uma forma que eu encontrei justamente com esse paciente em específico, para que a gente pudesse continuar. Claro, fazia o uso dos medicamentos que era indicado para ele, para a estabilização. Enfim, foi um caso super interessante e uma dinâmica que, inclusive, transferencialmente exigiu muito de mim. Os casos com os psicóticos, com certeza, são esses casos que exigem de todos nós um manejo muito específico, tá? Do analista. A Érica nos pergunta qual o nome do documentário que você falou das situações de guerra. Érica, não vou me lembrar o nome agora, tá? Sabe, eu estava assistindo na TV aleatoriamente e apareceu, mas eu vou pesquisar e
te falo em breve, tá bom? A Adriana Prado nos pergunta, professor, o psicótico chega a buscar a terapia analítica ou tem descomprometimento total com a realidade, portanto não há transferência? Adriana, essa pergunta é muito bacana, muito bacana. Obrigado mesmo, tá? Sim, os psicóticos podem sim chegar a buscar a terapia como uma forma de auxílio, tá? Logicamente, mais uma vez, gente, desculpa que hoje a minha garganta tá terrível mesmo. Devemos pensar sempre como se fosse, Adriana, uma espécie de, vamos dizer assim, de graus, tá? É como se existisse algumas manifestações psicóticas que seriam menos intensas e algumas que seriam muito intensas. Logicamente que algumas pessoas com distúrbios, com transtornos psicóticos, justamente têm uma desconexão com a realidade, tamanho qual que não conseguem, de fato, estabelecer transferência. Outros conseguem. A esses que conseguem estabelecer a transferência, exige muito do analista, de certa forma, assim, essa sensibilidade para lidar com tudo isso, tá? Até mesmo como ora parece que ele se compromete, ora parece que ele não se compromete. Ora parece que ele delira e ora parece que ele está na realidade. Então, exige do analista um manejo muito, muito, muito específico, tá? Por isso que o Freud, inicialmente, não acreditava que era possível o tratamento com os psicóticos, tá? No final da obra dele, nós vamos ver alguns recortes onde o Freud já traz para a gente aqui possibilidades do tratamento com os psicóticos e, claro, Jacques Lacan, esse psicanalista que vai vir, então, e de certa forma, carimbar toda esta situação. O Vinícius Brito nos pergunta, todo esquizofrênico é psicótico? Sim, a esquizofrenia é uma das categorias da psicose, tá? A esquizofrenia, Vinícius, estaria entre os sintomas mais extremos das psicoses, tá bom? O Roberto Dias nos pergunta assim, a foraclusão é inerente à personalidade psicótica? Assim como o recalque é alguma coisa que tem centralidade para o neurótico, tá? A renegação tem para o perverso, a forclusão tem para a personalidade psicótica. O que é a forclusão? O neurótico, Roberto, ele é aquela pessoa que deseja alguma coisa, mas que por conta da castração, aquele momento central vivido por ela, ela tem medo de realizar o seu desejo. Então ela recalca. O perverso é aquele que, mesmo tendo alguém que simbolize a lei, esta pessoa não é uma figura tão forte. E o perverso, então, aprende a transgredir essa figura e começa a realizar justamente aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer ou aquilo que supostamente ele acredita que deseja, porque não há um barramento dessa figura. O psicótico, a centralidade dele era forcluir, é tirar totalmente a angústia de castração. É como se não existisse para o psicótico a cisão, a divisão, o corte, o representante da lei. O que o psicótico tenta fazer é afastar a qualquer custo essa angústia da castração da sua vida. Por isso que, inclusive, ele alucina, ele delira, ele fantasia, justamente para afastar
completamente isso. Então, a forclusão ou a foraclusão é inerente, sim, da personalidade psicótica. A Deise Teresino diz: o psicótico vive fora da realidade. Sim, os casos mais extremos, eles estão completamente fora da realidade e em algumas manifestações que seriam mais brandas, ele tem um contato com a realidade, mas vive às vezes fora dela, justamente por aquele mecanismo central que eu respondi agora há pouco, que seria a pergunta do Roberto, a forclusão, tá bom? A Vivian nos coloca aqui também uma pergunta. Minha mãe sempre viu uma mulher dentro de casa, relata que essa mulher vem roubá-la. Atualmente está com Alzheimer, não esqueceu essa lembrança. Pode ser um caso psicótico? Olha, Vivian, precisa se avaliar com mais profundidade, tá? Como a gente disse, todas as pessoas podem ter alguns estados ou algumas situações de condições psicóticas, tá? Eu nunca me arrisco a fazer uma coisa muito assertiva, assim, muito direta sobre o diagnóstico, porque nós precisamos acompanhar de fato. Pode ser uma fantasia, uma lembrança traumática. Precisamos avaliar. O Jean também tem aqui uma pergunta. Ele diz: um neurótico obsessivo ou histérico, em casos extremos, pode apresentar esses estados psicóticos? Sim, tá, Jean? A pergunta é sim, tá? Principalmente, por exemplo, vamos recordar algumas situações, por exemplo, as neuróticas de Freud, as histéricas de Freud, né? Elas tinham ali diversas manifestações somáticas, as manifestações conversivas, em que algum ponto mostram, de certa forma, uma apresentação de um estado psicótico, não de uma psicose propriamente dita. O neurótico obsessivo, Jean, é sempre aquele que, de certa forma, reinventa um segundo pensamento e faz dele imperativo para esquecer ali o primeiro. E o que o Freud constatou nos casos dos neuróticos obsessivos é que sempre havia, nesses casos, diversas situações que ditavam sobre esses estados. Tem até um dos casos célebres do Freud, que é o Homem dos Ratos, que ele está andando pela estrada, vê uma pedra e fala: nossa senhora, a minha namorada ou a minha esposa vai passar aqui com a carruagem, vai passar sobre essa pedra, vai tombar a carruagem e ela vai morrer, né? Então, a gente percebe aqui uma certa formação de um estado psicótico presente nos neuróticos obsessivos. Então, é super interessante a gente pensar que a mente, ela é sempre essa coisa complexa de fato, onde nós temos aqui muitas vezes uma diversidade sintomática, mas há alguma coisa que prevalece, alguma coisa que faz mais centralidade, tá? Então, o próprio nome diz, os neuróticos obsessivos, eles têm ali como centralidade a neurose obsessiva, mas algumas situações apresentam estados psicóticos, como nós podemos perceber lá no Homem dos Ratos. E, claro, dentro ainda dos textos freudianos, nós temos ali o caso do presidente Schreiber, que é o caso de psicose, né? É justamente a partir da leitura da biografia de Schreiber que Freud, então, começa a avaliar todas essas questões em torno da psicose. Vera Lúcia, isso pode ser hereditário? Vera, há diversos fatores que vão contribuir geneticamente mesmo.
seriam hereditárias. Por exemplo, nos casos das esquizofrenias, nos casos de algumas manifestações psicóticas, pode ser que tenha, assim, ali uma configuração que seja, de fato, genética, que seja já transmitido geneticamente. Existe um outro termo na psicanálise que eu gosto muito, que é a transgeracionalidade. Por exemplo, o superego é alguma coisa que é transgeracionalmente transmitido. E como? Claro, a pessoa se constitui a partir das experiências que ela vive, com aquelas pessoas que estão ali envolvidas, e claro, ela introjeta, ela identifica, ela faz espelho com essas pessoas que vivem. Como eu já disse, por exemplo, o exemplo do Tarzan. Vocês lembram deste exemplo? O Tarzan era homem ou era macaco? Né? É sempre uma provocação que eu gosto de fazer, de fato. E nós percebemos, claro, o corpo biológico do Tarzan é um corpo humano, mas constituído como um macaco, portanto, ele era um macaco, porque ele se constituiu no meio deles. E se a gente observa a mesma fábula do Tarzan, a gente percebe que ele tenta retornar para a sociedade, não se identifica e volta para a selva, porque ele se constituiu como um macaco. O que eu quero dizer com isso, Vera? Que uma pessoa que muitas vezes cresce num meio psicótico, com muitos estados, muitas condições psicóticas, ela pode passar a ter alguns comportamentos semelhantes por identificação. Mas se seriam estruturais a ponto de dizer que ela seria uma psicótica ou não, a gente precisa sempre avaliar, tá bom? Adriana, pode existir surtos da psicose sem que a pessoa seja propriamente psicótica? Claro, Adriana. Por isso que sempre devemos ampliar os nossos conhecimentos acerca disso, tá? Existem, por exemplo, as condições psicóticas. Condições psicóticas, Adriana, já é justamente para essas pessoas que não são portadoras do transtorno ou da estrutura psicótica propriamente dita, mas sobre algumas condições ou estados que, de certa forma, fazem com que ela manifeste estes surtos, tá? Essas crises. Então, precisamos sempre ter todas essas questões aqui em mente. Bem, o Jacques Lacan, então, é esse psicanalista que, de certa forma, se pôs a ouvir as produções do psicóticos e, a partir delas, extrair, então, a direção de um tratamento possível, né? O Lacan também estudou alguns casos que não recorreram necessariamente a um tratamento analítico e busca extrair deles um aprendizado, então, muito grande sobre o uso de outros recursos na elaboração das saídas, sobre o uso dos recursos que os sujeitos podem construir, levando assim, então, a teoria psicanalítica a avançar neste ponto. Bem, nós sabemos que ele começa, então, a fazer todos os seus estudos, o Lacan, sobre a paranoia, e num dado momento tem um caso muito interessante que eu gostaria de convidar vocês a conhecerem posteriormente, que é o caso da Aimée, que é um caso que o Lacan vai, de certa forma, teorizar sobre ele a partir de um crime que ganha, então, uma notoriedade muito grande lá na França e que o Lacan também faz uma grande análise. Isso amplia muito os nossos conhecimentos sobre
a psicose. O Vinícius nos tem aqui uma pergunta. O que separa a psicose da paranoia? Se é que uma está distinta da outra. Vinícius, muito bacana a sua pergunta. Muito obrigado, tá? As paranoias estão sempre presentes ali nas psicoses, tá? Então, está presente em outros casos também? Sim, está presente em outros casos. Mas existem manifestações paranoicas delirantes, tá? Essas estão sempre presentes no caso das psicoses, tá? Então, vale a pena aprofundar. O Lacan começa esses estudos dele, então, a partir disso, tá? Justamente a partir do estudo da paranoia, das manifestações paranoicas, claro, aquelas manifestações mais delirantes, mais extremas. Pode ser que talvez um dia alguém esteja andando pela rua e tenha a sensação de que tem alguém seguindo ela. Isso não quer dizer que ela seja necessariamente uma pessoa paranoica. Uma pessoa que às vezes, olha, vamos falar mais baixo, porque senão as pessoas vão nos ouvir. Nem sempre isso quer dizer que a pessoa é uma paranoica, tá? Então, nós devemos, talvez, evitar encaixotamentos, de dizer, olha, esse comportamento é típico disso, portanto é assim. Não, não é, tá? Os casos de paranoia, por exemplo, no presidente Schreiber, nós temos ali algumas manifestações da paranoia. No Homem dos Ratos, nós temos ali também algumas manifestações da paranoia. E, claro, nos casos de psicose, propriamente dito, nós observamos, sim, viu, Vinícius? Há muitas manifestações paranoicas. Por isso, aquela ideia de que sempre tem alguém seguindo, sempre tem alguém escutando, sempre tem alguém vigiando, tentando destituir tudo aquilo que o psicótico construiu como uma forma de estabilização do seu mundo subjetivo, tá bom? Agora, claro, é uma organização um tanto quanto particular, tá? Assim como o recalque é uma organização para o neurótico, o delírio, a alucinação, as manifestações em torno da paranoia e etc., são formas de organização e estabilização subjetiva para os psicóticos, tá bom? Vamos lá. Lá na página 10 deste livro, nós temos aqui, posteriormente, Lacan retomou o clássico estudo freudiano acerca da solução delirante da psicose. Trata-se, então, da análise do caso presidente Schreiber, o magistrado alemão que teve uma crise psicótica ao ser nomeado em seu país para um cargo semelhante ao do nosso ministro do Supremo Tribunal de Justiça. O Schreiber passa a ter muitas manifestações psicóticas, alucinações, até o ponto de que ele seria tão bom que poderia, então, copular com Deus e, de certa forma, ser a mulher de Deus e gerar uma nova raça de homens a partir daquilo que ele acreditava. Então, são diversos delírios que Schreiber manifesta e ele escreve essa biografia que o Freud, então, vai ali explorar. Compreender, então, pessoal, a estrutura psicótica e as soluções na psicose vai nos ajudar a elucidar com mais crítica a diferença e não a deficiência desses sujeitos. E esse ponto é muito, muito importante, tá? Eu quero até postar aqui para vocês essa frase
que diz, olha só, compreender a estrutura psicótica e as soluções nas psicoses nos auxilia a elucidar com mais crítica a diferença e não a deficiência desses sujeitos. Quando a gente começa a pensar a psicose somente como a loucura, como popularmente é, nós estamos preocupados muitas vezes com a deficiência e não com a diferença. Tá? Existem vários documentários que nos ajudam a pensar muito sobre as manifestações da psicose e, claro, historicamente, como a medicina, a sociedade foi lidando com eles. Então, existe um documentário muito bacana que eu já estou postando aqui para vocês, que seria muito interessante vocês assistirem, que se chama O Holocausto Brasileiro, que fala sobre toda a situação da luta em relação à saúde mental no Brasil, que vale a pena a gente entender. Nice da Silveira, aquela médica psiquiatra que trouxe inúmeras contribuições, por exemplo, no tratamento com os psicóticos nos manicômios, até então, naquela época, os manicômios, né? Hoje os manicômios tiveram a sua extinção, claro. Mas Nice da Silveira foi essa pessoa que não estava preocupada ali somente com a deficiência, mas estava preocupada com a diferença. E justamente é essa forma de ação dela, essa forma de singularidade que ela traz para todos nós, que de certa forma nos mostra muito todo o percurso que Nice foi travando, né, ali, naquele meio que ela estava inserido, foi trabalhando e, claro, foi colhendo resultados sobre a forma de lidar com os psicóticos, com os esquizofrênicos, muitas vezes ali marginalizados e muitas vezes nas suas manifestações mais extremas. Então, nós estamos chegando aqui a mais um final dessa transmissão. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, toda essa atenção, toda essa dedicação de passar essa quarta-feira conosco. Hoje é a nossa última transmissão do ano. Nós vamos retornar no dia 11 de janeiro. Então, a gente vai fazer aqui 2 semaninhas de folga. A gente também precisa descansar um pouco. E no dia 11 de janeiro, nós vamos retomar, então, os nossos estudos sobre as manifestações psicóticas. Então, aqueles que tiverem oportunidade, por favor, leiam esse livro chamado Psicose, lá da coleção Psicanálise Passo a Passo. Tá? E, claro, vamos lendo, vamos dialogando um pouco mais sobre essa temática no nosso retorno, lá no dia 11 de janeiro. Então, até lá, existe essa possibilidade, sim, de conhecer, de ler, de estudar e de fazermos todas essas perguntas, então, em torno da psicose. A todos vocês, então, um ótimo final de ano. Aproveitem essa data tão significativa que é o Natal. Aproveitem um ano novo, façam ali todas as melhores vivências que vocês possam ter. Então, a todos vocês, um ótimo final de ano, um ótimo Natal, um ótimo ano novo. E, claro, eu aguardo vocês novamente para nosso retorno no dia 11 de janeiro. Uma boa noite a todos vocês e até o ano que vem. Tchau, tchau.